Oi, oi, oi. Sejam bem-vindos. Esse é um painel sobre a importância de se organizar. E aqui estamos, eu vou apresentar quem está aqui no painel. Eu sou Kalinka Carvalho, eu sou consultora em organização e eu vou ser a mediadora desse painel, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá? Legal. Bem claro. Não sei se estiver falhando, vocês avisem, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. Oi, 1, 2, 3, testando. Testado. A gente vai cantar daqui a pouco. Testando também. Tá ouvindo agora? Tem que segurar o microfone próximo do queixo para que todo mundo ouça. Eu aprendi isso ontem. Olha lá. Então vê se assim tá bom agora. Vocês Tá? estão ouvindo, né? Seja bem-vinda. Então vamos começar. Eu vou primeiro apresentar quem está aqui no nosso painel para vocês conhecerem as profissionais que nós trouxemos para cá. Primeiro, em nome de todas nós queríamos agradecer a oportunidade da arte de estarmos aqui, pois eles trouxeram, para a gente trazer um pouco de conteúdo de organização. Aqui temos profissionais de diversos segmentos diferentes e eu vou apresentar para vocês. Nós temos Cláudia Pili, ela é especialista em organização residencial, ela é sócia proprietária da Ordenarte Organiza com Arte desde 2012, então ela já está há bastante tempo no mercado. Ela também é palestrante, bacharel em administração de empresas e pedagogia e tem formação Kids Coaching. É sócia fundadora da ANPOP, Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Temos também conosco aqui a Lê Cribali, que descobriu na carreira de personal organizer suas duas maiores paixões na vida: organizar e ajudar pessoas. Desde então, dedica seu tempo a organizar residências e organizações não governamentais, a fim de levar funcionalidade e praticidade. Ela é uma especialista em ONGs. Seja bem-vinda, Lê. Obrigada, é um prazer estar aqui. E temos também Clarissa Aranha. Ela é natural do Rio de Janeiro, é formada em administração pela PUC e tornou-se personal organizer em 2015. Além dos trabalhos e consultorias em organização, é coautora do livro Personal Organizer Mudando Sua Vida, onde falou sobre organização PET. Então, ela é uma especialista em organização PET. Inclusive, temos participação juntas nesse livro, né? Legal, então sejam todos bem-vindos. Então vamos começar aqui. Eu vou fazer uma perguntinha para que elas possam debater. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem saber mais, podem levantar a mão, tá bom? Primeiro a gente queria conhecer da Cláudia, como você chegou à profissão de personal organizer? Eu fui gerente... Não está muito alto? Não. Eu fui gerente de banco por 18 anos. Fui gerente do Citibank, do Boston, por 18 anos. E teve um determinado momento em que eu deixava meus filhos na escola às 7 horas da manhã, ia buscar às 7 horas da noite, e eu resolvi que eu queria ser mãe em tempo integral. Então eu saí do banco, pedi demissão, e fui acompanhar o meu marido. Fiz a faculdade de pedagogia, a segunda faculdade, fui acompanhar meu marido, que foi transferido para Piracicaba. Quando ele voltou, quando nós voltamos para São Paulo, uma amiga minha falou assim: Cláudia, você vai demorar muito tempo agora para colocar tudo no lugar, né? Eu falei: não, na verdade já está tudo no lugar. E ela brincou dizendo assim: então você tem que ser minha personal organizer. E até então eu nunca tinha ouvido falar a respeito da profissão. Eu ainda brinquei e falei: você é muito engraçadinha, daquelas organizações, até achei que tinha a ver com aquelas organizações Tabajara, né, do Cacete Planeta. A palavra me soou bem estranho, personal organizer. Mas, na verdade, foi aí que eu fui buscar essa profissão, conhecer um pouco mais, fui fazer o curso e, então, coloquei essa habilidade que eu tinha de organização em prática. Foi assim. Muito obrigada. Então, vamos saber também como é que você chegou à profissão, Ale. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa sua jornada até chegar a ser personal organizer. Eu sou graduada em jornalismo e tenho pós-graduação em relações públicas. E trabalhei muito tempo nessa área, mas por todo lugar que eu passava, eu dava um jeito de organizar, de melhorar os fluxos, de melhorar as rotinas, né? E eu fui percebendo que isso fazia parte da minha vida. Então, depois dos 40 anos, eu resolvi ter uma vida um pouco mais flexível, com os horários mais flexíveis. Então, eu fui procurar uma outra profissão, uma segunda profissão que eu pudesse fazer por amor. No primeiro momento, eu pensei em design de interiores e fui fazer o curso, mas ainda não era isso. E depois eu fui descobrindo que personal organizer é o que eu queria ser
fui fazer um curso, me identifiquei na hora e comecei a trabalhar. E como eu trabalhei 18 anos no mercado de ONGs, no terceiro setor, né? Agora as OSCs, né? Organizações da sociedade civil, na verdade, agora, para mim era muito rotineiro organizar, porque as ONGs elas não têm muito dinheiro, então elas precisavam muito disso. Foi assim que eu cheguei. Estou há 4 anos na área. Que legal, muito interessante. E agora vamos saber como é que a Clarissa chegou na profissão de personal organizer. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, como a Kalinka falou, eu sou formada em administração e lá no Rio eu trabalhava na controladoria de um fundo de pensão. A controladoria é um setor da empresa que controla todos os fluxos eu trabalhava na controladoria de investimentos. Então eu tinha que ter realmente, o nome é controle sobre aquilo que você faz, sobre todas as informações, para que nada fuja do padrão, nada fuja do que é do convencional, do que a legislação exige, né? E eu sempre fui uma pessoa organizada na minha casa. Minha mãe é muito bagunceira, meu irmão é muito bagunceiro, e eu sempre fui uma pessoa muito organizada. E depois que eu passei por essa empresa, eu vi que realmente a organização não era só na minha vida pessoal. A organização ela é boa também no seu negócio, porque sem a organização uma empresa não funciona, por exemplo. Então, quando eu me mudei para São Paulo em 2015, eu decidi que era hora também, já que eu estava mudando de cidade, era hora também de mudar de área. E aí eu fiz os cursos de personal organizer e estou desde então atuando. Muito legal saber da história delas e como todas chegaram em dificuldades, às vezes pessoais, às vezes profissionais, nesse universo da organização. E é mais ou menos isso que a gente veio falar hoje nesse painel, as muitas formas de organizar. Organizar não é uma coisa que a gente sempre começa, né, só quando está bagunçado. Aqui a gente vai contar algumas histórias, contar alguns cases interessantes para vocês se identificarem realmente como a organização pode mudar a vida de vocês. Então vamos começar contando alguns cases para a gente ver como é que a organização muda vidas. Cláudia, conta pra gente algum case de organização e como isso trouxe a importância de organizar. Conta pra gente alguma coisa relacionada a algum case seu. Bom, em 9 anos de profissão tiveram alguns cases que me marcaram, mas perto. Mas eu lembrei agora de um que ele é curioso porque ele tem a ver com organizar e ao mesmo tempo não organizar. E por conta disso ele tem a ver com ouvir o cliente mais do que qualquer outra coisa. É o seguinte, eu fui contratada para manter um espaço exatamente do jeito que ele era pós-organização. Então era uma biblioteca, era uma biblioteca e que a pessoa ia tirar essas coisas do lugar, ia mandar tudo para um guarda-móveis, então esse espaço ia ser reformado e depois essas coisas voltariam para esse local. O meu papel ali era manter tudo exatamente do mesmo jeito. Cada um dos livros exatamente na mesma posição. Cada enfeite daquela estante exatamente na mesma posição. Se o livro tivesse com a lombada ao contrário, o meu papel era manter essa lombada ao contrário. Então, era uma organização, mas que eu não podia organizar. E esses livros foram tirados e eu fiquei pensando de que forma que eu faria isso, né? Se eu tiraria foto, já que eu nunca fiz isso, né? A gente normalmente organiza os espaços, a gente não mantém as coisas do jeito que está, né? Então, aí eu tive que ficar pensando numa forma de fazer aquilo. E achei que era fácil com fotos. Quando eu comecei a ver as fotos, eu vi que não funcionaria através de fotos. Eu pedi para voltar lá no cliente e aí eu amarrei blocos de livro. Então a estante 1 com o primeiro bloco, com o segundo bloco, todos os livros amarrados. E a estante 1 tinha fitinhas de cor branca, fitinhas de cor, tudo com número, tudo com fitas coloridas. Isso teve que entrar dentro de caixas de mudança, com uma equipe de mudança acompanhando. Foi para o depósito. E ao voltar, essas caixas também tinham que ser abertas numa determinada sequência, para que as coisas ficassem exatamente do jeito que o cliente queria, com os enfeites, inclusive. Os enfeites tinham que estar aquele enfeite em cima daquele livro. Então foi um caso muito curioso,
Que desafio, hein, Cláudia? Muito diferente. E que tem a ver com fazer, nem sempre a organização é a organização do jeito que a gente conhece. Você falou uma coisa importante que é ouvir o cliente. Às vezes, o próprio cliente tem a resposta da organização. Porque eu quero lá, eu dou uma proposta, mas ele já sabe o que ele quer. E muitas vezes ele passa isso pra gente. Ele fala, eu queria que você fizesse isso. A gente é apenas executora de uma ideia dele que ele não consegue colocar em prática. Então, essa é a importância de organizar. É a pessoa conseguir encontrar aquilo que ela quer. Isso mesmo, ouvir o cliente e fazer a coisa acontecer. Legal. E agora, então, a Lê vai contar um case pra gente interessante, pra gente conhecer um pouquinho. Então, eu organizo residências também, né, além de ONGs. E numa dessas organizações, o meu jeito de organizar é com o cliente. Então, sou eu e o cliente dentro de sessões, são sessões de 3 horas, né? Que junto com ele eu vou organizando cada ambiente da casa num determinado tempo de sessões. Então, por exemplo, uma cozinha pequena, em 3 horas a gente consegue organizar. E numa dessas organizações, a cliente, ela tinha um trabalho social. E daí ela viu uma oportunidade de me contratar para organizar o bazar de uma ONG em Santana do Parnaíba. E essa foi a primeira vez que eu consegui ser remunerada por esse trabalho. Porque é a visão do social, né? Então essa cliente já trabalhava e ela resolveu investir. Daí eu fui buscar parcerias com lojas, né, do ramo de organização, em São Paulo tem algumas, para que me doasse alguns itens de organização para eu poder organizar essa ONG, já que a ONG normalmente não tem dinheiro para investir nisso, né? E daí, como eu sou da área de terceiro setor e já trabalhei também com captação de recursos, me surgiu a ideia de começar a captar recursos para isso, né? Então, eu uni cerca de 10 personal organizers, POs, como a gente chama, né, carinhosamente, para poderem trabalhar comigo. E desde então eu tenho feito essas organizações, algumas pagas, mas a grande maioria no dia de doar, que acontece normalmente em dezembro, ou no dia da gratidão, que é 6 de janeiro. É uma forma de eu agradecer a Deus pelo trabalho, né, que eu tenho como personal organizer. E o meu sonho é ter outras empresas, outros lojistas que possam comprar essa ideia e fazer com que eu possa organizar várias organizações sociais por aí, várias ONGs. Isso é muito legal, porque o pessoal acha que organização é só para quem tem dinheiro, e não, a organização é para todo mundo. É para pessoas, é para empresas, é para tudo. As ONGs são as que mais precisam, então a gente faz esse trabalho voluntário. Eu estive no começo do ano com a Alê, organizando uma ONG, e a gente usou o que a gente tinha lá para organizar. Então a gente não precisa ter tudo para organizar. Os produtos hoje, por exemplo, a arte oferece uma série de produtos que ajudam a gente a deixar mais funcional. Mas a gente tem que ver qual é a essência da organização. Isso é o mais importante de tudo. É muito legal quando a arte traz esse conceito pra gente. A gente consegue organizar e eles trazem produtos maravilhosos pra gente poder organizar. Então, legal. Agora a gente vai conhecer um case da dona Clarissa, né? Por favor, conta aí pra gente um case seu. Bom, gente, eu não vou falar sobre algo que aconteceu comigo e um cliente. Mas eu vou dar um exemplo de como a organização é importante para a nossa vida e de como ela nos ajuda. Aconteceu com a minha vizinha de baixo, do andar de baixo. Ela é uma senhora, ela tem por volta dos 75 anos. Meu marido estava sozinho em casa e ele ouviu um estrondo muito grande. Segundo ele, parecia que uma geladeira tinha caído, algo muito pesado tinha caído. E o que aconteceu? Essa senhora de baixo, meu prédio é antigo, então a escada é aberta, não tem porta a escada. Ela saiu do elevador, se desequilibrou e rolou a escada, rolou um andar para baixo. Então ela mora no 12, ela foi parar no 11, rolando a escada. Ela se machucou, meu marido chegou para ajudar, chamou o SAMU e o SAMU falou para ele, olha, não tenho nenhuma ambulância no momento, não vou conseguir te atender agora, só não sei que horas eu consigo te atender. Ela estava bem, ela estava machucada, lógico, mas ela conseguiu se levantar, então ela não estava quebrada, vamos dizer assim. E ela perguntou, meu marido perguntou para ela, você quer que eu te leve ao hospital? Ela falou, quero. Então faz assim, você entra na minha casa, a minha bolsa está no armário tal, lá você vai achar a carteirinha do meu plano, no lugar tal você vai achar o meu documento de identificação e na geladeira tem um papel
com o endereço do hospital para onde meu plano aceita, com o telefone, com o nome do meu médico. Meu marido entrou na casa dela, nunca tinha entrado na casa dela, ela mora sozinha. Meu marido entrou na casa dela, pegou tudo que ela falou, estava exatamente no lugar onde ela falou, levou ela para o hospital. Agora, vocês imaginam como iria demorar se ela não fosse uma pessoa organizada? Se ele tivesse que procurar onde estava a carteirinha do plano, onde estava o documento de identificação dela, quanto tempo isso não iria demorar? Então, a organização não é só para ficar bonito. A gente não trabalha para deixar a vida bonita, para deixar a casa bonita. A gente trabalha para levar funcionalidade, para levar praticidade para a vida, para você não perder tempo na hora que você precisa procurar algo, para você não perder nem tempo, nem dinheiro e nem saúde, como foi o caso dessa minha vizinha. Muito legal esse caso, até me arrepiou, né? Muito legal. É interessante como a gente fala de organização em diversos segmentos. Esse case que a Clarissa trouxe me lembra muito. Eu sempre, quando vou na casa de um cliente, eu pergunto se ele tem todos os documentos num lugar só, porque se a casa estiver pegando fogo, se ele sabe onde vai pegar para ele poder ir embora. E isso é uma coisa importante, né? Você saber as coisas onde estão para na hora da necessidade, que é a hora que a gente vê que a gente precisa de organização. Então, uma das coisas que eu faço quando estou na casa do cliente é juntar os documentos importantes, deixar num cantinho que seja de fácil acesso, para se de repente assim, eu falo, vou brincar com você, se sua casa estiver pegando fogo, você sabe onde estão todos os seus documentos? Se você pegar alguma coisa na sua casa, tem que deixar na mão para você sair correndo. E aí a pessoa fala, é verdade, eu nunca tinha pensado isso. Então, muito legal os cases que as meninas trouxeram. E agora eu vou perguntar uma coisa assim, eu queria saber se vocês já tiveram algum desafio, assim, que vocês falaram, ou eu não consegui, ou foi um caso muito difícil, e como vocês solucionaram esse caso? Conta pra gente, Cláudia, um desafio aí na sua carreira. Nossa, na verdade, vários desafios, né? A gente tem desafios de diversas ordens, eu acho. Desde coisa muito simples, quando a gente se forma, por exemplo, de montar um contrato, uma burocracia, de montar um contrato que se adeque a todas as necessidades que a gente vai ter ao longo da carreira. A gente tem desafios relacionados a gente mesmo, do tipo assim, vencer alguns obstáculos e seguir adiante, porque a gente... Será que eu vou conseguir organizar? Será que eu vou conseguir organizar? Ou então, aqui não ficou legal, e aí a gente fala, mas o próximo vai ficar, e o próximo vai... né? A cobrança. Da gente ter essa humildade de dizer, tudo bem, eu ainda não sei, mas eu estou caminhando, eu vou chegar lá, essa força. Então, esse desafio, às vezes, a gente para no meio do caminho, com dúvidas, né, se a gente vai conseguir chegar ou não. Então, esse desafio também é um dos que eu, no começo da carreira, sim, enfrentei. E muitas vezes, um outro desafio que eu achei importante é que, às vezes, a gente tem que dizer não quando a gente quer dizer sim. Então, a gente está no início da carreira e quer trabalhar e quer atender o máximo de clientes que a gente pode. E, naquele momento, a gente tem que dizer alguns nãos. E é difícil, porque você quer atender o cliente e você tem que dizer não, porque aquele cliente não é para você, porque aquele trabalho não é para você, porque você não tem as ferramentas necessárias para isso. Então, muitas vezes, um caso, por exemplo, é assim, a gente tem um nicho de mercado que são que lidam com desorganizados crônicos, por exemplo. Pessoas que têm acumulam bens, coisas e às vezes lixos. Então, às vezes, essas pessoas nos chamam para organizar o espaço delas, ou algum parente nos chama para organizar o espaço delas, e a gente, naquela ânsia de início de carreira, às vezes, de atender, achar que pode ajudar, a gente tem que, nessa hora, dizer não. Então, são esses nãos que são, muitas vezes, desafios na vida da gente, profissionalmente. A gente tem que dizer alguns nãos, às vezes, porque a gente não tem as ferramentas suficientes, necessárias para atender aqueles clientes. Legal. E você, Ale, conta aí um desafio que você teve na sua profissão. Vou contar relacionado ao mercado de ONGs, né, que é o tema do painel. Quando eu comecei com essa ideia de fazer organizações em ONGs, o primeiro desafio que eu vi foi porque assim, eu tive que engajar muitas personal organizers para comprarem essa ideia e irem organizar gratuitamente, né, comigo, né, sem receber. E assim, por mais que a pessoa tenha boa vontade, queira ser voluntário não é fácil, né? Porque você está dando o seu trabalho, tempo e talento em prol de uma causa, né? Querendo, na verdade, transformar o mundo.
E daí eu percebia que algumas não tinham comprometimento. Então, eu fechava uma equipe para, sei lá, daqui uma semana ou 2 semanas, e um dia antes a pessoa me ligava, eu não vou poder ir. Então, aquela equipe que eu estava contando de 10, de 12, se tornava 5. E isso foi um problema, né? Porque eu tinha toda a força de vontade, queria ajudar, mas sozinha é impossível, porque os trabalhos são muito grandes, né? Beth já esteve comigo, né, Beth? Sabe como é, Kalinka também. São trabalhos muito, muito grandes para a gente fazer em um dia, porque aí também compensa para a gente. E não tinha isso. O que eu comecei a fazer é engajar mais essas pessoas, mostrar para elas, mostrar que ali era uma possibilidade, por exemplo, de um laboratório. O laboratório é o nome da experiência que a gente faz na casa de amigos, na casa de conhecidos, né? Quando está iniciando a carreira. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava também de pelo menos parte da equipe com mais tempo de mercado, né? Porque senão eu ia ter que ficar ensinando muito. E aí o processo ia atrasar mais. E uma outra coisa bem rápida é a captação de recursos mesmo, né? Porque eu preciso realmente bater na porta das lojas, pedindo doações, ou precisa ter muita criatividade também, né? Pra vocês terem uma ideia, no último trabalho, a gente usou todos os copos que não poderiam mais ser usados porque estavam insalubres, a gente usou para organizar lápis, canetinhas, né? E a gente colocou todos os copinhos e usamos eles com os organizadores disponíveis que a gente tinha. Não podia ser mais utilizado para beber água, mas a gente usou a criatividade. Então, e ficou muito legal o resultado final com os copos, que era o nosso padrão, nossos organizadores padronizados, né? Ficou muito lindo. Então, assim, essa criatividade vem dessas personal organizers mais antigas, que já têm aí uma visão, né? Mas no meu projeto também cabe as novatas, porque elas vão entrando. Então, hoje eu já consigo ter uma equipe, né, mais dedicada a isso. Legal. Um dos desafios, acho que eu sofri muito, na época que eu comecei há 10 anos atrás, não tinha produtos organizadores. Hoje eu posso contar com empresas que realmente ajudam a gente com produtos que auxiliam, e eles ouvem o que a gente está pedindo, o que a gente precisa. Então isso também é uma oportunidade muito legal desse mercado que está se consolidando. Então a arte é um exemplo disso, que várias coisas que eles ouvem a gente falar e eles produzem. Então é legal essa conexão que existe, né? Cabide de calças. E você? Claro, conta aí o desafio que a gente poder discutir aqui. Bom, eu acho que um grande desafio do nosso mercado, da profissão de personal organizer, é a percepção de mercado que as pessoas têm, que o público tem da nossa profissão. A nossa profissão ela é relativamente nova aqui no Brasil, ela tem acho que por volta de 15 anos no máximo, né? Lá fora, ela surgiu lá fora nos Estados Unidos, ela tem muito tempo lá fora, então lá fora é comum, se ouvir falar de personal organizer, é comum que as pessoas contratem um profissional para isso. No Brasil, isso como é uma profissão muito recente, as pessoas ainda têm uma certa resistência, ainda tem aquela ideia de que a sua mãe vai te ensinar, sabe quando a mãe chama fulaninho, vai arrumar seu quarto? Como se você nascesse sabendo fazer aquilo. E você não sabe fazer aquilo. Se ela não te ensina, e se ela também não souber como fazer... Se não dá exemplo, né? A gente vê muito as pessoas sendo desorganizadas por falta de exemplo. Se ela não conseguir te ensinar, e ela também não souber como fazer aquilo, você vai crescer uma pessoa sem saber fazer aquilo. Porque a organização se aprende. A organização precisa de dedicação, mas também precisa de conhecimento. Então, eu acho que o maior desafio da nossa profissão, efetivamente, é mudar essa percepção. É fazer com que as pessoas percebam que o profissional de organização, ele é a pessoa capacitada. E profissional não é para deixar a sua casa bonita, como eu disse. Esse profissional ele vai te ajudar a ter uma vida com mais qualidade, a ter mais tempo, a ter mais controle sobre o seu dia a dia. E quando você tem controle, você não tem uma vida engessada. É o contrário, você tem uma vida mais plena. Porque você tem o controle e não as coisas têm o controle sobre você. Muito legal aí os cases. Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Acharam interessante algum case? Queriam comentar? Vocês têm alguma coisa que a organização fez por vocês? Vocês gostariam de comentar? O pessoal tá com vergonha, gente. Olha lá, o pessoal só tá prestando atenção. Contar case que é bom, né?
Então vamos agora, a gente vai comentar uma frase aqui, aí se vocês quiserem falar, passar uma para outra, vamos bater um papo aqui. Primeiro vamos falar sobre o nicho de mercado. Aqui eu trouxe a Cláudia, que é especialista em cozinhas, ela organiza a casa inteira, mas ela tem uma coisa muito ligada à cozinha, né? O pessoal remete muito à cozinha. Nós temos a Lê, que é especialista em ONGs, então você vê que ela tem que usar a criatividade o tempo inteiro. E a Clarissa com organização pet. Então são nichos de mercados diferentes que tem gente que nem sabe que existe. Que existe nicho de mercado. Então a organização como ampla, a gente organiza várias coisas. Mas hoje existe foco em organizações. Eu, por exemplo, sou uma especialista em organização digital. Vocês sabiam que vocês podem organizar o celular, o computador, as redes sociais? Então, são nichos de mercado. Então a organização, ela está em todos os lugares da nossa vida. Então, comenta aí a frase pra gente. Fala um pouquinho sobre esse nicho de cozinha. O que você acha que é o nicho de cozinha? Qual a importância da organização da cozinha na vida? E quais são os serviços que a gente pode oferecer, de repente, numa cozinha? Então, eu sou especialista em organização residencial e gosto muito de cozinha. Na verdade, eu acho que a cozinha é a alma da casa, da gente. Quando chega a visita, e ela é um pouquinho íntima, mas um pouquinho assim, a gente já logo arrasta para a cozinha, né? Vem aqui, vamos tomar um cafezinho, enquanto eu lavo louça você vai falando. Então, eu acho que a cozinha é um lugar bem democrático, é um lugar bem legal. E costuma ser também um lugar em que a parte de dinheiro da casa está bastante envolvida. A gente compra coisas, a gente põe coisas na despensa e a gente consome e usa, quer dizer, consome no mercado, consome em casa. É um lugar de desperdício ou de economia. A cozinha tem essa característica. Além de ser um lugar onde a química acontece, né? A gente compra o alimento cru e aquilo vira uma alimentação, vira uma refeição para a família. É um lugar de transformação de química, né? Então, para mim, a cozinha tem tudo a ver. Se a cozinha funciona bem, é quase que como se a casa toda funcionasse bem. A cozinha é o coração da casa, né? Tipo isso. Exatamente. Então, não sei se eu sou especialista em cozinha, eu sou especialista em organização residencial e amo organizar a cozinha, né? Na organização de cozinha, a gente às vezes fica muito presa a algumas coisas assim também, né? Na estética. A gente estava falando tem clientes que focam na parte funcional da organização. Mas tem muitos clientes que gostam da parte estética. Eu acho que o nosso papel é entender mesmo qual é essa posição do cliente, adequar o teu trabalho àquilo, sempre dizendo, olha, pensa bem. Posso dar um exemplo ali? Pode, claro. Então, por exemplo, o cliente pode achar bonito, por exemplo, os pratos empilhados, porque fica do maior para o menor. Mas o nosso papel é, às vezes, dizer o seguinte, a funcionalidade... Deixa eu te mostrar como isso seria para você. Então, a gente tem, por exemplo, esse instrumento, essa ferramenta, e se eu colocar uma pilha de pratos embaixo e uma pilha de pratos em cima, você vai ter acesso aos dois, que é um dos princípios da organização, da manutenção dessa organização. É a gente ter acesso ao de cima e ao de baixo sem precisar ficar tirando a pilha de cima para acessar o de baixo. Então, o nosso papel é dizer para o cliente, ok, e se a gente pudesse, então, aliar as duas coisas, né? A funcionalidade e a estética. Então, a cozinha tem essa questão de acesso, é importante, acesso nos alimentos. A gente tem, por exemplo, isso facilita a compra. Eu não vou comprar um monte de coisa que eu não sei se eu preciso. Então, se eu enxergo que eu tenho 10 latinhas de leite condensado, não preciso comprar a 11ª. Quer dizer, a cozinha é um lugar bem legal. E ela não está ligada, então, só à organização, ela está ligada também a compras. Eu posso oferecer outros serviços para o meu cliente sem ser exclusivamente a organização em si dos espaços. Eu posso oferecer uma lista de compras, eu posso oferecer uma rotina doméstica que inclua os serviços que acontecem numa cozinha, do tipo limpeza de geladeira, de tanto em tanto tempo. Eu posso oferecer outras coisas, além de pensar exclusivamente num espaço de armário. Na cozinha a gente organiza a despensa, a gente organiza a geladeira, organiza a rotina doméstica. Geralmente ali perto da cozinha, na lavanderia também tem área de serviço. Então tudo isso é funcionalidade. E uma coisa importante é que a cozinha, foi o que a Cláudia falou, a gente prepara os alimentos todos os dias. A gente não come todos os dias.
Tem gente que todo dia está acessando a mesma coisa, mas coloca naquele lugar difícil, né? E a gente, quando entra na casa do cliente, a primeira coisa que a gente pergunta é como é que é a sua rotina? O que você acessa de manhã? O que você toma café? Para facilitar. A gente tem uma curiosidade, nós profissionais jornais, a gente costuma montar a bandejinha dos secos e dos molhados, que é uma bandejinha que você põe dentro da geladeira com todos os itens que você usa no café da manhã. A dos secos são os itens que não vão na geladeira. Então, essa é uma dica que dá para vocês utilizarem em casa para ficar mais rápido, funcional no dia a dia de vocês. Então, a organização ela começa não só com itens, com a rotina, com os processos. Tudo que você faz todos os dias pode se tornar um processo. E se você já souber o que é o passo a passo, fica muito mais fácil. Aí tem muita gente que fala assim pra mim, mas Kalinka, rotina é chato. E a gente fala, né? Rotina, como é que é? A rotina serve para trazer mais ou menos um guia pra gente poder realmente trazer funcionalidade e um passo a passo pro nosso dia a dia. Então agora vamos lá. Ale, fala um pouquinho sobre o nicho de ONGs. É muito importante essa questão de nicho, porque o mercado de personal organizer é muito extenso. Então aqui tem só três exemplos hoje, mas ao longo da semana, né, ao longo dos dias da feira, a Kalinka está trazendo vários outros nichos. E quando eu escolhi o meu nicho, que é residencial em primeiro lugar, né, o atendimento com a cliente, e o atendimento em ONGs, que aí são 2 no meu caso, eu foco nesses 2, mais ou menos eu trabalho do mesmo jeito, né? Eu uso muito os 5 sentidos para poder atender a cliente. Então, começando da escuta, a escutativa, né? Você falou bem disso. A escutativa é aquela em que você está ali presente naquele momento para escutar tudo que a cliente tem para te falar. E ela tem muita coisa, porque se ela te chamou, é porque realmente ela já está num limite, né, com a desorganização, ou porque ela quer realmente trazer praticidade para a vida dela, ou também porque ela gosta de tudo muito bonito e é isso que ela quer. Então você precisa identificar isso com a escuta ativa. A visão, que eu falo que é olhos de enxergar, né, esse olhos de enxergar é você prestar atenção em tudo que está acontecendo, porque ela está te falando, mas você também está vendo a casa, está vendo como funciona, né? E isso vai te ajudar a poder ter aí a melhor atuação, seja na residência como na organização não governamental. Porque você pode chegar lá e a pessoa, por exemplo, do bazar, que é uma das minhas especialidades, a que atende mesmo o balcão, tá com a cara feia para você. Então, então eu tenho que ir lá ganhar ela. Ou a empregada também da dona de casa pode estar com uma cara feia, porque ela não quer que você se intrometa, né? Depois eu falo muito do cheiro, né? Na verdade, aí o terceiro sentido, no sentido mesmo de sentir o clima. Então é o cheiro no sentir o clima daquela casa. Será que tem gente brigando por conta da desorganização? Porque isso acontece, né, meninas? Sim, muitas vezes a gente descobre que a bagunça veio por causa de alguma coisa assim, relacionada, né? Isso, também. E às vezes o marido também fica falando, você é muito bagunceira, então cria ali um estresse logo nas primeiras horas da manhã, né? Por exemplo, eu atendi uma casa que o marido dormia do lado esquerdo, a mulher do lado direito. Só que de manhã, as roupas dele ficavam ao contrário. Ele do lado direito e ela do lado esquerdo. Conclusão, eles se trombavam todo dia. E todo dia era briga, entendeu? E isso foi fácil de identificar com esse sentir o clima, né? Depois eu falo do próximo sentido, que é o tato, né? Como é que você tem esse feeling, né? Eu gosto de usar como feeling, para identificar o que ela realmente quer. Porque às vezes, tanto na ONG, ela está falando uma coisa, mas ela quer outra. Mas ela não vai falar isso, né? E aí está faltando um sentido que é... Me ajudem. Visão, audição... não, eu já falei. A boca, né? Que é o paladar. Esse é muito importante. É a questão de você falar a coisa certa para a cliente. Por exemplo, tem muitas clientes, e na ONG também, principalmente na ONG, porque eles ganharam tudo aquilo, que se você falar em sessão de desapego,
eles têm um troço. Falam, não, mas você vai dar minhas coisas, vamos jogar minhas coisas. Não, pelo amor de Deus. Na ONG é muito difícil a gente jogar coisa fora, porque difícil. Eles ganham, né? Então eles acham que precisam. E pra gente mostrar pra eles que aquilo não é necessário, é complicado, porque eles ganharam. Se a gente jogar fora, eles vão achar que vai faltar pra eles. E muitas vezes é uma coisa que não tem utilidade nenhuma, que não tá trazendo, tá ocupando o espaço de uma coisa que poderia vir. E eu chamo isso de sessão de boas escolhas. Veja como um nome faz uma diferença. Por quê? Porque é justamente você ficar com o essencial para você. E não essa questão de jogar. Você não vai jogar nada se você não quiser. Mas é essencial para você? Faz parte do seu eu agora? Por exemplo, uma mulher que já foi gorda, emagreceu, ou ao contrário, né? As roupas estão lá só para ocupar o armário. Mas, na verdade, aquilo não tem mais utilidade. E na ONG, por exemplo, ganha milhões de doações. Mas ali no meio tem a questão da categorização. A gente precisa olhar para essas peças e ver se elas são vendáveis. Porque se elas não forem vendáveis, por exemplo, muito difícil elas vão vender aquelas camisetas de propaganda. As pessoas não compram isso, né? Porque ninguém quer sair por aí de propaganda. É muito difícil. Mas tem milhões dessas peças lá. Chega muita coisa também furada, rasgada. Então, o meu trabalho é cuidar disso. Mostrar para eles o que é uma boa escolha para a vida deles. Tanto na residência, quanto na ONG. Tá? E na ONG, muito mais o fluxo, a setorização, a categorização, a triagem das peças é muito importante. Então, quando eu alinho esses 5 sentidos, eu consigo atender melhor a cliente. E, aproveitando o gancho, Kalinka, eu estou no 2º livro, Personal Organizer, que vai ser lançado agora a partir de maio, e o meu capítulo fala justamente disso. Então, vocês procurem se quiserem entender mais. Tá? Eu lembro que quando a gente foi na ONG, né, Lely, teve uma preocupação em montar um fluxo das doações. Ela senta e conversa com a pessoa que recebe as doações exatamente por causa disso. Como o fluxo é muito grande, toda hora chega, como é que ela mantém aquele espaço que a gente organizou o bazar lá, organizado? Então, a Lê se preocupa em montar o fluxo. Chegou as roupas, como é que você vai fazer esse descarte, ver se a roupa funciona, se pode ser utilizada para um pano de chão, se pode ser utilizada para uma outra coisa. É muito importante. Você montou esse fluxo. Sim, com ela, né? E outro detalhe que eu esqueci de falar é assim, que as personal organizers que vão comigo, elas precisam saber que lá não vai ter que fazer dobra perfeita, porque não tem como manter. Então é o primeiro, assim, clique na cabeça da pessoa, mas como? Não é para eu dobrar direitinho? Não, aqui não precisa. Por quê? Tem muita gente mexendo. Lá eles precisam de outras coisas, eles precisam de setorização, categorização, tudo que eu falei. Entendeu? Então, essa é a diferença. E traz um resultado muito bom. Inclusive, retorno em vendas mesmo. Eu tenho casos, porque eu acompanho depois. Olha, minhas vendas cresceram 30% por conta da organização do bazar, ou por conta da organização em algum outro espaço da ONG. É interessante que quando a gente foi nesse bazar, estava tudo bagunçado, a gente organizou, e quando a gente saiu de lá, parecia uma loja. Até a gente conseguia achar as coisas e comprar ali no bazar, porque você conseguia, estava separadas as camisetas, as roupas, isso é interessante. E é uma coisa que a ONG não olha, é um monte de roupa. Quando você vai, inclusive, comprar coisas, materiais de bazar, você precisa encontrar com facilidade, senão você desiste. Então, assim, você não vai comprar roupa só porque ela está lá. Ela precisa ter uma categorização, nem que for simples. Não precisa de dobras perfeitas, mas pelo menos as setorizações de onde ficam os calçados, de onde ficam... Então, olha que interessante. A organização dentro da ONG, ela é fundamental para que eles consigam reverter isso em dinheiro. Senão, fica muito mais difícil de você vender e mostrar. E o fluxo é muito grande. E ele chama atenção, né? Quando essa categorização da ONG... É interessante nos bazares, principalmente. A gente já fez um projeto social onde a gente organizou um bazar também. E é interessante porque quando você tem um bazar de uma ONG organizado, chama atenção para que o público vá lá comprar. Você imagina, teve um bazar que a gente foi organizar onde as peças ficavam empilhadas. Você não sabia o que tinha embaixo. E embaixo a gente pegou lixo, a gente pegou barata, você não compra, ninguém vai entrar lá para comprar aquilo. Quando você tá tudo bonitinho, tudo
devidamente categorizado, é um chamariz. Com certeza. Então, esse é um nicho muito legal de se trabalhar. Muitas vezes a gente trabalha de graça como uma forma de aprendizado, mas é gratificante para a gente levar a organização para essas pessoas que nunca viram organização. E é engraçado que as próprias funcionárias da ONG, aí é um depoimento que nem ela ouviu, elas vendo a gente fazer organização, elas estavam aprendendo com a gente. Eu vou fazer isso que você está fazendo aqui, lá em casa. Eu achei interessante isso. Os professores eu, por exemplo, a Lê me deixou responsável pela parte de material escolar das crianças, né? Então eu organizei lápis de cor, canetinha, eu organizei uma parte lá que tinha bastante material que eles recebiam, só que você não conseguia encontrar na hora que precisava. O professor, na hora que entrou, falou: nossa, a gente tem isso e eu não sabia. E 3 vezes entraram na sala onde eu estava organizando e me pediram: eu queria uma caneta, eu queria um caderno. Na hora que ele entrava, tá em tal lugar, tá em tal lugar. Olha como é mais fácil. Olha como... E ver realmente o que precisa, porque quando uma ONG vai em busca de recursos, ela precisa saber o que ela tem necessidade. Então isso é importante, muito legal esse nicho, parabéns. Então agora vamos falar com a Clá para ela falar um nicho um pouquinho sobre organização pet. Alguém aqui já ouviu falar em organização pet? Alguém compraria organização pet? Quem tem cachorrinho, bichinho aqui? Ó. Todo mundo tem aí um bichinho, ó, esses aí são. A Clarissa também tem, ela vai contar um pouquinho da história dela com os animais e um pouquinho sobre organização pet pra gente. Bom, eu sou especialista em residência. O meu foco do meu trabalho é trabalhar com residência, porque eu acredito que a gente consegue, quando você modifica a vida da pessoa, quando você dá mais qualidade para aquela pessoa, você modifica o geral. Ela vai ter mais qualidade também no trabalho dela, ela vai ter mais qualidade em outros setores da vida dela, porque a organização ela vem de dentro para fora. O que está bagunçado fora geralmente é reflexo do que está bagunçado dentro e vice-versa. Então, quando você arruma o exterior, você automaticamente ajuda a arrumar o interior. Então, o meu foco é trabalhar com organização residencial. E acontece que eu sou apaixonada por animais, eu sempre tive, e eu comecei a perceber que não existia ninguém que falava sobre organização pet. E organização pet não é simplesmente arrumar a roupinha do cachorro ou arrumar os itens daquele cachorro, do gato, do papagaio, periquito, enfim. Não importa qual é o seu animal de estimação. Né? A organização pet, ela está mais relacionada a planejamento. O planejar é você pensar desde antes de você ter o animal. Que espécie de animal você vai ter? Você é uma pessoa muito ativa? Você não vai ter, por exemplo, você gostaria de passear no parque? Você gosta de fazer exercícios físicos? Você não vai ter um gato. Você provavelmente vai querer ter um cachorro que te acompanhe nisso. Você não vai ter um pug. Porque, por exemplo, um pug, ele é um animal, ele é um cachorro mais sedentário, que precisa ter mais descanso. Até a raça do animal, né, dependendo de que você tem que escolher pelo seu perfil de vida. E aí você tem que entender a sua rotina para saber se aquele animal pode entrar ou não na sua vida, porque senão ele vai ser abandonado. Então, assim, essa importância é o que a Clarissa hoje traz pra gente. Exatamente. Então, a organização pet, ela tem a ver com o planejamento. É isso, é você planejar o antes. Que tipo de animal você vai ter? Tem um monte de gente que na Páscoa gosta de dar... Hoje em dia está menos isso acontece com menos frequência, graças a Deus, mas era muito comum, na Páscoa vamos dar um coelhinho de verdade para o meu filho. E aí o que você faz com aquele coelho depois? Você tem noção do que o coelho precisa? Porque veja bem, você está tirando aquele animal do espaço dele. Você tirou ele da matilha, por exemplo, ou da mãe dele, da família dele, de onde ele vivia, você trouxe para dentro da sua casa. E a partir do momento que você faz isso, você é responsável pela vida daquele animal. Então você tem que entender também não só as suas necessidades. Você precisa entender que você precisa atender as necessidades dele também. E quando você se planeja para tudo isso, você tem condições financeiras de arcar com 5 cachorros? Ou seria mais fácil se você tivesse um? Eu adoraria ter 70 cachorros, se eu pudesse. Eu tenho condições disso? Não. Então eu preciso me planejar e entender quais são as minhas necessidades e quais são as necessidades do meu animal para conseguir atendê-las bem. E quando isso acontece, quando você se planeja para isso, você evita maus tratos, você evita abandono, você evita doenças, porque você muitas vezes precisa cuidar do animal, você precisa castrar, existem raças que têm doenças específicas.
Tudo isso está relacionado à organização PET. Então, quando eu entro na casa de um cliente para fazer uma organização residencial, ninguém me contrata para fazer a organização PET. Só que a partir do momento que eu estou dentro da casa do meu cliente e que eu identifico que ele tem um animal e que existe uma demanda de alguma forma, eu já começo a trabalhar essa questão com ele, informando e auxiliando que eu posso melhorar a vida dele e daquele animal. Às vezes você tem uma casa com idosos e ele comprou e eles têm um Fox Paulistinho. O Fox Paulistinho é um animal hiperativo. Como que numa casa com pessoas que não têm uma energia tão elevada vão conviver com um animal com uma energia elevada? Vai existir um conflito. Isso acaba gerando maus tratos, abandono e tudo que vem com isso. Então, a organização PET é planejamento para auxiliar que ambos, homem e animal, convivam em harmonia. Legal essa coisa da organização, do planejamento. Tem gente que compra o cachorro e depois vai descobrir quanto é que custa a ração, o que um cachorro ou um gato precisa. Tem toda a parte de diversão. Eu vou na casa da Clarice, ela tem um cantinho lá dos pets todo organizado, o espacinho deles descansarem, o espacinho dos brinquedos. É engraçado você ver. E eu que não tenho animais, quando eu vou na casa de um cliente que tem essa coisa, eu pego todas as dicas da Clay, aplico lá desse espacinho, exatamente para ter, né, um espaço em que o cachorrinho, o gatinho, o periquito, o papagaio, quem seja, o bichinho, esteja. Vocês que têm pet aí, tem um cantinho organizado? Como é que tá o cantinho do pet? Mais ou menos? E aí a gente pensa nas necessidades de um pet, né? Ele tem desde a parte de alimentação, que tem que estar categorizado, os brinquedinhos, porque ele precisa de diversão, a parte de dormir, né? Cobertorzinho, tem tudo isso, as roupinhas. Aí também, outra coisa que a Clá também tem importante. Lá no blog da Clá, ela tem uns materiais para baixar gratuito para quem tem pet, que ela fala das vacinas, porque isso também tem que manter organizado. Então, todas as documentações, o pet, ele chega quase a ser um filho para você. Então, você tem que manter tudo organizado para poder atendê-lo dessa maneira. Então, é muito legal isso. E é importante, principalmente essa parte de saúde animal, porque o nosso, por exemplo, vamos falar de cachorro. O nosso cachorro, ele está dentro da nossa casa, muitas vezes ele dorme na nossa cama. E se ele está doente com alguma coisa, ele pode passar isso para você. Você pode pegar uma verminose, você pode pegar uma doença de pele, alguma coisa. Então, cuidar da saúde do nosso animal é também cuidar da saúde da nossa casa e da saúde da nossa vida, da nossa família. Muito legal. Agora vamos falar assim, eu queria que vocês dessem uma dica, então vou começar com a Claudinha. Alguma coisa que vocês acham legal e interessante passar para o pessoal que está aqui, que você acha que eles não ouviram em lugar nenhum, uma dica importante que você já sentiu que poderia ajudar quem está aqui ouvindo a gente hoje? Eu acho que uma coisa importante é a gente pensar em organização como uma habilidade que pode ser aprendida. Eu me interesso demais por autonomia infantil e por começar esse processo na infância. Então, nós como adultos, pais, mães, tios, eu acho que uma boa dica é a gente não deixar a coisa ir lá para frente com 15, 16 anos e começar assim, filho, agora vamos começar a falar de organização. Arrume o seu quarto. Com 15 anos eles já não arrumam mesmo tendo começado lá atrás, né? É uma dificuldade, é uma coisa louca. Mas eu acho que isso tem que começar lá atrás, com 3 aninhos, na hora que tira o sapatinho, então vamos guardar no armário, brincou, vamos guardar os brinquedos. É uma coisa que tem que ser inserida na vida familiar e lá atrás. Eu acho que uma dica, além de posts, essas coisas que todo mundo vê, eu acho que essa dica e essa habilidade é algo a ser pensado, planejado e começado lá atrás. Fala um pouquinho sobre o seu projeto que você tem de ensinar os pais a trazer essa organização desde a infância. Porque a gente vê que muitas crianças, elas olham para os pais que muitas vezes são bagunceiros ou que não têm nenhuma noção de organização. Como é que a gente trabalha isso? Fala um pouquinho sobre o seu projeto. Então, na prática, alguns pais me falam, como é que eu vou ensinar a organização para o meu filho se eu sou super desorganizada? Na verdade, quantas coisas a gente aprende através dos nossos filhos, né? Tanta coisa que a gente não é e não tem e acaba tendo que aprender, acaba tendo que fazer em função deles. Então, o meu projeto, na verdade, diz respeito a isso, a iniciar esse processo de autonomia infantil. É a organização para a autonomia infantil.
Então, são duas coisas que me interessam muito, tanto a organização quanto a autonomia. Você juntou a organização e a pedagogia, né, Claudinha? Então, eu tenho administração de empresas e pedagogia. E eu acho que tem tudo a ver isso. Eu crio filhos com esse propósito e acho que as nossas crianças podem ser adultos mais felizes lá na frente se forem organizados. Aí vai um depoimento meu. Antes de ser mãe, eu conversava muito com a Cláudia sobre filhos, lembra? Ela falava sobre como ela educava os filhos, como ela sempre colocava eles dentro da organização, e eu falei, você é uma pessoa que eu quero ser uma mãe igual a você, porque o jeito que ela trabalha com os filhos ajudam, tal. A gente sabe que adolescente é aquela revolta toda. Aí ela me dava dicas de como se comportar. Minha filha tem 1 ano e 4 meses, ainda tá novinha, mas estou pensando na hora que ela chegar ali na adolescência. Eu vou falar tudo que a Cláudia me ensinou, eu vou fazer para poder ajudar. Trazer mesmo essa organização, apesar que a Laís é virginiana, então acho que ela vai ser um pouquinho organizada, pelo menos, por causa do signo. Mas é interessante a gente falar, organização é na infância que se começa a falar, ouvir. Se você não é uma pessoa organizada, como é que você faz? Tenta um pouquinho de organização, não precisa ser a pessoa mais organizada do mundo. Eu fazia assim, eles tinham um esquema de mesada, que na verdade financeiramente era zero, né? Praticamente era centavos. Mas para eles era a coisa mais importante do mundo corresponder àquelas expectativas. E quando eles não correspondiam, eles começavam um mês com tudo e aí eles iam perdendo. Tipo assim, tudo R$10, tá? Começavam um mês com R$10 e aí eles iam perdendo centavos ao longo do tempo. Mas arrumavam a cama desde os 6 anos, puxavam a colchinha para lá, corria para o lado de cada cama, puxava a colchinha para cá, ficava tudo torto, e eu falava, ai, ficou ótimo, na próxima a gente vai fazer junto. E foi indo, foi indo. Agora eles têm 17 e 20, vai fazer 23 agora. E trabalham bastante, colaboram bastante, são parte da família no sentido de engrenagem da casa. A organização está muito, muito dentro da minha casa, mas pode estar dentro da casa de qualquer pessoa que se propõe a fazer. Outra coisa que eu também já discuti numa live uma vez é o papel da mulher e do homem. Nós, mulheres, por natureza, temos que manter a casa organizada, já é cultural isso, a gente já carrega isso. E hoje a gente começou a perceber que os homens também estão participando e eles precisam estar presentes, porque eles também moram na casa. Então não é porque é marido e mulher que a mulher vai fazer tudo, não. Eu vou contar até um caso real, é meu, tá? Depois, se vocês quiserem, é meu marido. Meu marido foi pra minha casa e até então a mãe dele fazia tudo pra ele. Quando chegou em casa, falou assim, então vamos dividir as tarefas. Então ele ficou com lavar a louça, jogar o lixo e fazer as compras. Adivinha o que ele fez? Pra lavar a louça, ele comprou uma lava-louça. Tirar o lixo ele ainda não arranjou nenhum negócio. Mas para fazer compras, ele agora compra pela internet, Rappi. Olha como ele resolveu a situação. Eu não preciso me preocupar porque não é uma tarefa minha, mas ele resolveu do jeito dele. São coisas que eram funções para ele fazer, mas que ele resolve. Então é isso que a gente acha importante. Nem sempre você tem habilidade para fazer alguma coisa. E aí agora eu atendi um cliente recentemente, um marido e uma mulher também, os dois morando juntos, e a gente começou a listar as tarefas de casa porque sobrava muita coisa para ela. E não é porque ele não queria fazer, ele até queria fazer, mas toda vez que ele fazia, a mulher ia falar assim, tá errado, não é assim que eu faço. Então, cabe a nós também, mulheres, não exigir tanto. Se algum marido, namorado, companheiro, companheira está fazendo, não precisa ser perfeito. Se ele pelo menos começar a conhecer a essência e isso virar uma rotina, isso vai melhorando na nossa vida. Então essa exigência muito de que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser do nosso jeito, é complicadíssima. Se você mora com uma ou mais pessoas, sejam os pais, ou sejam os filhos, sejam parentes, sejam um amigo, dividir as tarefas. Se cada um fizer um pouquinho, não fica pesado para ninguém, a rotina acontece, todo mundo vive feliz e organizado. Então esse aqui é o meu recado para vocês em relação à organização. Usando ainda o gancho, né, da Cláudia, eu pensei em dar o exemplo do hábito, né? E hoje meu filho está fazendo 19 anos. E lá em casa também a organização sempre fez parte, né? E hoje, antes de ir ao trabalho, ele forra assim a cama dele, cuida de todos os detalhes do quarto dele, né? Ele também lava a louça, ele tem algumas tarefas, né? Levar o lixo e tudo. E eu acredito muito nisso, porque assim, a organização é uma metodologia, né? Por isso que existe curso e tudo mais. Mas, para que ela aconteça, para que ela dê certo, você vai precisar
torná-la um hábito na sua casa. E como é que você faz para tornar um hábito? Você fazendo várias vezes seguidas a mesma coisa, dando exemplos, né? Porque isso é que vai fazer a pessoa olhar e falar, não, essa casa está muito organizada, como é que eu vou desorganizar? Eu dou sempre o exemplo do metrô, né? O metrô e o trem. Eu moro em Osasco, então eu pego o trem. O trem é uma coisa, o metrô é outra totalmente diferente. Porque o metrô já nasceu organizado, já nasceu tudo certinho. E daí as pessoas vão até ficar sem graça se fizerem uma bagunça lá, jogar papel no chão ou qualquer coisa assim. No trem isso é comum. Então na casa da gente, alguém, eu falo que tem que ser o guardião da organização, né? Principalmente se você contratou uma personal organizer, né? Quer dizer, você gastou, né? Investiu um dinheiro para isso, né? E daí você vai, depois que ela virar as costas, vai deixar virar uma bagunça? Não. Precisa seguir a metodologia que a organizadora deixou para você, né? Porque tudo é questão de metodologia, a gente usa muito isso, e daí o hábito vai começar a nascer naquela família e tudo vai mudar, com certeza. Tá? Acho que... Então a gente está ouvindo aqui várias dicas importantes para manter a organização da casa. O hábito a gente adquire, né? Então a gente está falando desse processo todo. Tudo isso aqui, ó. Então a organização não é só colocar as coisas no lugar, é montar processos para que as coisas voltem realmente. O que eu ia dizer é que uma vez que a organização entra numa família, ela não é que ela fica, porque as pessoas têm esse hábito às vezes, mas o incômodo vai ficar para sempre, porque a pessoa já sabe qual é o lugar que pode ficar organizado, que pode ficar legal. Toda vez que isso voltar a ficar desorganizado, ela vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, mas eu podia ter mantido, né? A organização é possível. Então eu acho que a organização ela tem essa coisa de possibilitar sempre um recomeço. Ok, ela organizou minha casa, está organizada e agora cabe a mim manter isso. Um trabalho também da personal organizer, fazer a manutenção, falar com essa cliente, né? Depois de alguns dias, depois de um mês. Eu acompanho minhas clientes por muito tempo, falando, e aí, tá dando certo? Como é que tá? E caso tenha alguma coisa que não esteja, a gente volta, a gente está sempre em conversa, a gente dá novas dicas, porque não é uma ciência exata, né? Cada casa não, como diz, uma não tem casa. certo e não tem errado. Não tem certo e não tem errado. Cada casa é uma casa, cada família tem uma diferenciação, então a gente não pode querer implementar a mesma coisa em todas as casas, porque senão seria muito fácil organizar, né, meninas? Mas não é. Organização parte de muito planejamento. Eu falo que são duas coisas que dão o cerne da organização. O planejamento e as soluções inteligentes que só uma personal organizer vai trazer para sua casa. Porque você pode muito bem, vai até pensar que está organizando, mas muitas vezes você está só arrumando. Tem a ver com uma mudança mesmo de hábito. É que nem quando você come fast food, você se alimenta mal. O que vai fazer você se alimentar bem? Tem que partir de uma vontade muito de dentro, porque a gente sabe que as tentações, né, de recidir acontecem. Então, tem que ter aquela vontade, aquela vigia constante do tipo, vou fazer isso acontecer simplesmente porque eu quero que aconteça. E o nosso papel como personal organizer não é manter o cliente dependente do nosso trabalho. Obviamente que não, né? É fazer com que ele aprenda e se motive e continue firme nesse hábito de mudança. Eu vou contar um case aqui antes da Clara falar um pouquinho. Eu estive num cliente em que, quando eu cheguei, eles me mostraram uma visita técnica. A visita técnica, para quem não sabe, é quando a gente vai na casa do cliente fazer a avaliação, né, da casa dele para poder passar um orçamento de organização. E eu via que tinha coisas espalhadas, a chave, a carteira, a blusa, tudo espalhado. Um estava no sofá, outro estava na mesa, um estava pendurado, estava tudo espalhado na casa. E ele me mostrou a casa inteira, esse meu cliente, mostrou tudo direitinho e tal. E me contratou para fazer a organização. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na casa do cliente foi montar o que eu chamo de centro de comando, que é o local onde ficam as coisas quando a gente chega em casa. A gente chama de caixa de entrada também. Então toda a correspondência, a chave do carro, denominar um lugarzinho na casa onde era o local ideal. A gente fala muito de cada coisa em seu lugar, né? Então, e assim, eu fiz isso num domingo. Eu comecei o descarte com eles num domingo. Chegou sexta-feira, eu fiquei uma semana inteira organizando o apartamento. Chegou no final, na sexta-feira,
era muito engraçado. Porque se eu colocasse fora do lugar, Kalinka, tem que colocar no centro de comando. Eu falei, não, eu só tô tirando isso aqui porque eu preciso arrumar. Ah, tá bom, então tá bom. Eles tinham entendido a essência e tava tudo no lugar. Eles chegavam, eles iam para lá, colocavam a mochila, a bolsa, a carteira, a chave. Era muito gratificante ver que aquilo que a gente ensinou há menos de 5 dias atrás já tinha sido abordado como um hábito, já tinha virado um hábito. Todo mundo trabalha com organização residencial, então na verdade a gente agrega muito uma à outra. A fala de uma agrega muito à fala da outra. Então, complementando só um pouquinho, se você pensar, uma pessoa de 30 anos que sempre foi bagunceira, hoje ela mora num apartamento bagunçado. Ela demorou 30 anos acumulando, bagunçando e guardando aquilo de forma errada e com hábitos errados, com atitudes erradas que a levaram a ter uma casa bagunçada. Não se cobre a achar que em um dia a sua vida vai ficar organizada, porque não vai. Isso é normal para qualquer pessoa, tá? A gente precisa de mudança de hábito, de mudança de atitude, de querer. É um passinho de cada vez. Claro que quando você contrata uma profissional, esse processo é muito mais rápido, porque a gente tem técnica para fazer isso. Nós estudamos para fazer isso. Nós temos uma visão sistêmica totalmente diferente de qualquer pessoa que não é profissional. Mas é tranquilamente possível que quem não é profissional consiga se organizar. Mas não se cobre para achar que vai ser do dia para a noite, porque não vai ser do dia para a noite. Vai demandar tempo, isso é normal e está tudo bem. A questão, a última dica que eu quero passar é não se cobre para que as coisas, para que essa mudança toda aconteça do dia para a noite. Porque se você se cobrar para que isso aconteça do dia para a noite, isso não vai acontecer, você vai ficar frustrado e vai interromper todo o processo. Tá? Então, entenda que são etapas. São aos poucos as coisas vão acontecendo e aos poucos essa mudança vai entrando na sua vida e vai se tornando uma coisa normal dentro da sua rotina. Legal, né? Organização é um processo. Para quem está querendo se organizar, começa com pequenos passos, pequenas atitudes, pequenos hábitos. Começa a entender a essência de tudo isso para depois começar a se organizar. Agora a gente vai abrir para perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para alguma profissional específica ou sobre algum nicho específico, se tem alguma curiosidade sobre a profissão de personal organizer, se tem alguma curiosidade, a gente vai abrir para perguntas agora para vocês, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos ver aqui. Vamos ver quem está com vergonha. Alguém quer perguntar? Tem alguma coisa na casa de vocês que vocês gostariam de saber como se organiza, pra gente trazer essa dica aqui pro pessoal? Como é que vocês... Quer saber alguma dica? Tem algum produto? A gente está no stand da Arte. A Arte é uma empresa maravilhosa que faz produtos maravilhosos que auxiliam o nosso dia a dia. Tem algum produto que vocês gostariam de usar e não sabem como? Que vocês gostariam de entender a funcionalidade, por exemplo? Que a gente está vendo vários organizadores que antigamente não existiam, né? A gente usava produtos, acessórios que não existiam e hoje existe, né? Vocês não têm nenhuma curiosidade? Então a pessoa está tímida aqui. Então tá. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Querem falar alguma coisa, dar algum recado pessoal? Que a gente está finalizando o painel aqui. A gente conversou bastante. Agradeço muito a presença de vocês aqui. A gente começou a entender um pouquinho dos nichos. E aí agora então elas vão dar uma dica, já que ninguém quer perguntar. Tem certeza, né? Então tá bom. Não, o que eu queria era agradecer a Arte pelo convite, obrigada. E queria dizer que a gente, como organizadora, organiza coisas, não são só coisas. Em determinada época eu fui organizar uma residência e num dos armários tinha uma caixa. Ao pegar essa caixa, a cliente começou, por exemplo, a chorar. Ela se emocionou bastante com aquela caixa. E eu não sabia o que tinha ali dentro, mas ela obviamente sabia, né? Aquela caixa representava alguma coisa. A gente parou tudo. Eu dei um abraço nela. Eu não sabia muito bem o que fazer. Nessas horas a gente não tem muito repertório, mas eu dei um abraço nela e perguntei se ela queria continuar organizando ou se a gente deveria de parar por conta do conteúdo daquela caixa.
e ela me contou a história daquela caixa, do que tinha dentro, do porquê aquilo estava emocionando ela. Então a gente como profissional tem que respeitar demais as coisas, porque coisas não são só coisas. Ali tem uma emoção, ali tem um sentimento, ali tem coisas que estão guardadas, foram compradas com um propósito em algum momento da vida. Então é isso, coisas, a gente lida com coisas, mas primeiro, essas coisas não são coisas, e a emoção das pessoas, as pessoas que estão por trás dessas coisas é que realmente fazem a diferença, é para elas que a gente trabalha, para essas pessoas que a gente tem que transformar a vida ou ajudar a transformar. Então o foco do meu trabalho está nas pessoas. Obrigada. Eu também queria agradecer muito a arte. Eu já tive a oportunidade de estar lá na fábrica, fazer uma visita, e eu posso garantir para vocês que eles fazem todos esses produtos aqui com muito cuidado, muito apreço. Eles ouvem as personal organizers, eles ouvem os lojistas para desenvolver o que há de melhor. E a qualidade, gente, é incomparável ao mercado. Você pode até encontrar um produto igual, mas esse produto, ele recebeu um carinho tão grande, com tanto amor. Lá é tão gostoso lá, porque parece uma família, né? É no interior de São Paulo, eu esqueci qual é a cidade. Bom Jesus dos Perdões. E parece a casa da gente. Tem um rio passando atrás, é um lago, tá vendo? Um rio passando atrás, é muito lindo, é o carinho que esse pessoal tem, né? E a gente tem muito que agradecer. Agradeço você também, Kalinka, por ter me dado essa oportunidade de falar sobre o meu trabalho. Obrigada, Liz. Bom, gente, eu também queria agradecer a arte e a vocês por estarem aqui ouvindo a gente. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só me encontrar em todas as redes sociais como Clarissa Aranha Organizer, e tem meu site clarissaaranha.com.br. Vocês querem divulgar alguma rede social de vocês? Como vocês se encontram? O meu tem site, tem Instagram, Facebook, Organizando, com U no final. Organizando.com é o site. Tá? O nosso nome está na programação do evento, né? Meu nome é Cláudia Pili e também tem Instagram e Ordenarte é o meu site. Então a gente agradece a presença de vocês. Se vocês quiserem saber sobre o meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um blog onde eu dou dicas de organização, tem bastante material lá gratuito para baixar, se organizar, lista de compras, tudo que vocês precisam para organizar a vida está lá. A gente agradece. Queria chamar agora aqui um pouquinho a Amanda, que é da arte, para falar um pouquinho com a gente, né? Ela não participou ativamente do nosso painel, mas está aqui com a gente. Eu queria, na verdade, agradecer vocês, em nome da arte. A nossa intenção todo ano aqui, trazendo personagens, a gente tenta sempre abrir um espaço para mostrar para os nossos clientes, para o nosso público, nossos representantes, qual a importância da organização. Até me perguntaram agora há pouco assim, não tem mais aquelas meninas que... As meninas mostram mais como dobra a roupa. Eu falei, gente, como que funcionam os produtos? Eu falei, isso todo mundo já sabe. O que o pessoal tem que entender é que a organização é muito mais do que um produto, né? O que vocês tentam passar e a gente tenta passar com nossos produtos é que a organização, uma casa organizada, a família fica mais organizada, a vida fica mais organizada, os relacionamentos ficam melhores, até nessa frase que a gente colocou aqui, que você vai organizando o seu lar e sua alma de dentro para fora e de fora para dentro. Então, a gente agradece muito que vocês tenham vindo disponibilizar o tempo de vocês, mais uma vez pela parceria de sempre. Então, a gente preparou para vocês aqui um brinde, um mimo, tá bom? E muito obrigada, de verdade, viu? A gente agradece. Fácil de carregar. Da Micaela, Micaela, olho desse tamanho. Como é que eu levo? No corpo, papai.